esse mundo mais ideologicamente separado, extrema esquerda, extrema direita. E parece que os candidatos agora ou tem que ir para um lado ou para o outro, né? O meio não tá mais conseguindo eleger muita gente, né? Não, de fato, a gente está numa situação onde eu diria que a política foi para os extremos. Né? Já faz um tempo. Só aqui ou é uma... É mundial. É mundial isso, não, né? Só aqui não. O Brasil faz parte do mundo, às vezes a gente esquece, mas de fato isso é um fato. Né? E faz tempo que eu venho insistindo nesse ponto. E dá para colocar um início? Dá para colocar um momento que ele começa esse Olha, desde a crise de 2008, né? Já ficava claro. Desde a crise dos subprimes de 2008, onde talvez vocês lembrem, quer dizer, você teve uma crise econômica que se demonstrou completamente ingovernável, porque tecnicamente a gente está em crise econômica desde 2008. Então você percebe? A gente não saiu praticamente 15 anos de crise. Olha que coisa interessante. Então a crise ela deixou de ser um momento de tensão que nos leva a uma outra situação, entendeu? Ela virou, na verdade, um regime normal de funcionamento. Entendi. Ela virou um regime de governo. A crise é uma condição para o governo. Porque quando você está em crise, então é uma coisa, olha, a gente está em crise, então medidas excepcionais podem ser tomadas, então certas questões vinculadas à normalidade democrática podem ser colocadas em questão, então você generaliza dinâmicas de exceção. Né? E é isso que aconteceu um pouco. E o que era para ser temporário fica O que é para ser temporário fica perene, exatamente, você tem toda a razão. Né? Então, dentro desse horizonte, ficou muito claro que assim, o sistema de acordos que organizava um pouco nossas vidas, ele entrou em colapso. E a extrema-direita ela foi crescendo por quê? Porque ela é uma força de ruptura. Então ela fala, não, de fato, não tem mais nenhuma maneira da gente conseguir gerenciar nossas vidas da forma como antes a gente fazia. Mas estranho que a esquerda era esse ponto de ruptura, né? Exatamente. Ela perdeu esse papel? Perdeu. Esse é o nosso drama. Esse é exatamente o nosso drama. Ela virou um gestor, ela tenta gerir de maneira mais humana as crises nas quais a gente se encontra. Entendi. Mas só para você ter uma ideia, assim, para a gente ter mais clareza do que a gente está falando, né? Por exemplo, a gente tem várias crises juntas hoje. Crise ecológica, crise econômica, social, política, crise psíquica, por aí vai. Pega o caso da crise ecológica. Né? Você acha que é possível efetivamente gerenciar a crise ecológica? Tudo que foi feito, ela conseguiu retardar o processo da crise ecológica? Parece que não. Ao que tudo indica, não. Né? Quer dizer, na verdade, a gente acelerou essa dinâmica. E a gente acelerou porque não é uma coisa da boa vontade. Os prazos lá para frente. Né? 2030, não sei o que, a gente vai zerar não sei o que e tal. Exatamente. Você tem 3 graus de aumento da temperatura média, isso já está se realizando. As pessoas já percebem que elas já têm uma mudança radical do que era o seu meio ambiente. O meio ambiente, as pessoas lembram, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, agora era um momento de frio. Então isso acabou. Enchentes. Tornados, furacões. Você vai tendo um ambiente que não é mais aquele com o qual você lidava anteriormente. Né? Só que o que acontece? Você espera que as causas disso pudessem ser combatidas. E as causas são muito claras, quer dizer, basta você ver qual é o modelo econômico que a gente tem, como é que você tem a ocupação da terra, certo? Como é que você tem a sujeição da ocupação do espaço, as exigências maiores de... O lixo. Exatamente, é o lixo, certo? Digamos, a escolha do agronegócio como escolha preferencial da nossa economia, com tudo que isso explica. A utilização da água, né? Exatamente, exato, entre tantas outras coisas. Então você espera o quê? Numa situação de crise, as pessoas elas vão desenvolver as ações possíveis para que as causas parem. A causa não foi tocada, pura e simplesmente. Então você sabe que o processo vai continuar. É porque me parece que os governos eles não têm uma pretensão de ser de uma coisa que passe 30, 40 anos. Ele quer resolver economicamente os problemas daquilo lá e aí depois causas como a ecologia deixa mais para frente, porque não vai ser agora que vai aparecer alguma coisa, né? Você colocou a questão mesmo como ela acontece. Eu diria o seguinte, tem uma razão para isso. Isso não é só um problema de governo. O nosso sistema de produção funciona dessa forma. Você está dentro de um processo como um processo capitalista, onde assim, ele é baseado numa ideia, que é a ideia da maximização dos interesses individuais. Tá. Você tem seus interesses, o outro tem seus interesses. Então, cada um tem que correr atrás dos seus interesses. Se todo mundo correr atrás dos seus interesses, a riqueza comum vai se produzir, entendeu? Porque você tem seus interesses, você quer fazer um produto melhor do que o outro, então para que você consiga mais espaço, concorrência, toda essa história. Só que numa lógica como essa, veja, seus interesses individuais são interesses daqui para 5, 10 anos. Daqui a 30 anos você não está mais aqui.
Por que você tem que se preocupar com o que está acontecendo no mundo daqui a 30 anos? Você nem vai estar aqui. Então, do ponto de vista dessa racionalidade que nos é natural, certo? A questão fundamental é como eu aproveito a situação de crise ao meu favor e não como eu tento eliminá-la, porque eliminar, como você falou, exige um raciocínio de longo prazo que não tá no horizonte. E aí? Bem, aí a gente vai caminhando paulatinamente para catástrofe. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sim, exato. Eu vim aqui para você mais ou menos. Para dar essa notícia para dar gente. essa notícia que todo mundo sabe no final das contas. Né? A gente percebe, quase em câmera lenta, sabe? E a gente vai. Uma coisa anunciada e tá todo mundo falando, parece que vai ser isso mesmo. E você vai naturalizando um nível de desespero. Né? E só que, é claro, você vai procurando maneiras de não pensar nisso. Né? Maneiras de falar, não, mas tudo bem, mas eu tenho outras questões a pensar, tenho meus problemas pessoais a resolver. Mas no fundo, você sabe que o nosso tempo está contado. Quer dizer, a gente está comprando tempo. Entendeu? A gente está assim, tentando ganhar um pouco mais de tempo. Mas é claro, numa situação como essa, várias consequências se produzem, porque algo em você lembra disso. Então algo em você vai te impedindo de realmente estar satisfeito numa situação como essa. Então você vai vendo a implosão psíquica de todas as pessoas. E a tecnologia que muitas vezes salvou a humanidade, parece que ela não tá conseguindo resolver esses problemas, né? A democracia é uma aposta extrema. Eu diria a democracia é uma aposta extremista. Como assim? Porque a democracia aposta de que, efetivamente, todas as decisões fundamentais, elas são objetos da soberania popular. E a soberania popular é completamente constituinte, e é completamente, a soberania popular é soberana. Então, ela pode aparecer em qualquer momento. A democracia não exige instituições fortes. Ela exige uma soberania popular presente. Ela exige a capacidade que as pessoas, que o sistema político tem de ouvir as pessoas. Né? E de mobilização. E de mobilização, exatamente. Eu diria, nesse sentido, a democracia a gente nunca viu. Em nenhum lugar. Ela é um projeto a ser feito, é uma democracia por vir. Quem diz, eu não conheço nenhum país que possa ser dito democrático no sentido mais forte do termo. Um país onde a população ela pode decidir para além das forças do dinheiro, das forças do capital, certo? Ela pode decidir aquilo que lhe cabe realmente como a melhor saída. Certo? Uma democracia onde ela não tá baseada em exclusões raciais brutais, como no caso brasileiro, onde ela se desdobra dentro do horizonte de desigualdade. Onde tem desigualdade não pode ter democracia. Porque onde tem desigualdade tem dependência. Se você tem uma sociedade desigual, então eu não posso decidir de verdade. Porque independente do que eu decidir, certo? Eu vou contra o interesse de alguém do qual eu dependo e que tem força na minha decisão. Então, nessa situação, não tem democracia. E como a gente nunca conseguiu realizar uma sociedade realmente igual, a democracia nunca existiu. Eu diria, a democracia é a aposta mais extrema que a gente conhece. Né? Porque ela se realiza, na verdade, no aprofundamento da democracia direta. No dado de que, bem, não é uma questão de eu saber escolher bons representantes. Eu não quero escolher representantes. E eu acho que a população não tem que escolher representantes. Ela tem que estar presente. E hoje a gente tem toda a condição tecnológica de colocar as pessoas presentes. Certo? Na Grécia, você precisava de uma água, certo? Ou no século XIX, você ia precisar de representante, porque você não conseguia botar todo mundo dentro de um espaço. Hoje você bota todo mundo dentro de um espaço virtual. As pessoas podem efetivamente decidir. Nós temos as condições tecnológicas para isso. Nós não temos a vontade política para isso. Porque isso pressuporia uma sociedade descontrolada. Uma sociedade onde não se controla mais. Falando de fazer plebiscitos para... Por exemplo, se eu faço... plebiscito é um dos elementos fundamentais. Plebiscito, conselhos de decisão. Por exemplo, você tem políticas educacionais. Elas nunca são tomadas ouvindo aqueles que realmente sabem do processo. Que estão lá no dia a dia da escola, sabe, no chão de fábrica da escola, todo dia. Os professores, as professoras, certo, representantes discentes. Você nunca ouve essas pessoas. Já viu política educacional ser feita levando em conta professor? Não. Então, hoje você tem quantos professores no Brasil? 50, 60 mil professores? É impossível mobilizar esses professores dentro de conselhos para que eles decidam efetivamente qual vai ser a política educacional e o Estado simplesmente implemente a política que as pessoas que realmente sabem, decidiram, que não foi um resultado de lobby, de pressão do grupo do Lehman, sabe, que vai lá fazer seu lobby de pressão do outro, que é isso que é a democracia que a gente conhece, é uma democracia de lobista e de tecnocrata. Né? Então ela não existe quanto tal. Então eu diria, uma democracia real, ela é uma outra coisa.
Ela é a aposta mais extrema que a gente conhece. Tá respondida a pergunta ou quer complementar alguma coisa sobre tá isso? Tá, manda. O Rodrigo Faria. O ódio ao adversário político é mais motivado por diferenças ideológicas ou pela luta ao poder? Olha, isso depende, Rodrigo, mas eu diria assim, mais uma vez, eu não sou daqueles que primeiro, psicologizam os processos políticos, e segundo, eu não vejo o ódio como um problema. Né? Eu acho assim, aquelas pessoas que estão profundamente espoliadas durante gerações de histórias de espoliação econômica, elas têm todo o direito de ter ódio das pessoas que fizeram isso. E não só das pessoas, mas da estrutura que fizeram isso. E elas precisam politizar esse processo. Né? Não é chegar lá, acertar, dar um tiro, isso não vai fazer a menor diferença. Mas politizar o processo. Transformar isso numa desadesão, numa perda de adesão a essas dinâmicas que, na verdade, só o oprimiram. Ou seja, você tem um processo de desidentificação que é fundamental. Marx dizia uma coisa muito interessante, falava, os proletários, eles não têm pátria, eles não têm religião, eles não têm moral, eles não têm família, certo? E não é um caso de você dar uma família, uma moral, uma religião para eles, porque significa o quê? Eles se desidentificaram disso. Eles percebem que essas instituições, que não são só instituições específicas, são instituições que procuram reproduzir um certo modo, uma forma de vida, certo? Que excluíram essas pessoas. Certo? Eles não têm lugar nessas instituições, não têm lugar nesse tipo de ideal. Então eles podem produzir alguma coisa nova. Então eles podem criar alguma coisa nova. Toda criação começa de uma negação. Quanto mais profunda a criação, mais profunda a negação, mais possível a criação. Isso vale não só em política, vale nas artes, vale na vida pessoal. Quanto mais é possível as pessoas se desidentificar, mais ela abre um espaço para que ela possa efetivamente criar. Mas para isso você precisa ter raiva. Por isso que, por exemplo, eu costumo dizer, eu sou um professor de filosofia. Filosofia muitas vezes foi chamada do amor pelo saber. Eu insistiria no seguinte, quem tem amor pelo saber nunca faz filosofia. Porque a filosofia precisa de outra coisa. Precisa de raiva pelo saber. Precisa de raiva pelo saber tal como ele se constituiu até agora. Raiva pela linguagem tal como ela se organizou até agora. Porque alguma coisa foi deixada para trás. Alguma coisa foi impedida. Uma potencialidade não foi realizada. Então, ou seja, essa raiva ela se volta contra a linguagem. Por isso que, por exemplo, boa parte dos filósofos escrevem de um jeito que as pessoas olham e falam, mas que coisa estranha. Eu não consigo nem entender. Não é não entender porque é até difícil, não entender porque é como se o senso comum trouxesse a sua própria metafísica. O senso comum naturaliza uma série de coisas. Ele organiza o campo da nossa experiência. Então a filosofia ela luta contra o senso comum. Ela tem raiva do senso comum. Ou seja, ela fala, não, mas o senso comum não consegue pensar direito. Então para pensar eu vou precisar me desacostumar da língua tal como ela se funciona até agora. Do senso comum tal como ele me orientou. Do saber tal como ele se constituiu até agora. Então você percebe, a história do saber não é uma história de uma progressão contínua. A história do saber é uma história de cortes, história de rupturas. Né? Quando chega o Galileu, é como se ele falasse, não, mas o que o Aristóteles falou sobre física até agora estava completamente equivocado. Então eu recuso. Quando Einstein aparece, ele fala, não, mas a física galilaica, a física newtoniana, ela não dá conta da extensão da experiência possível. Né? Ela dá conta de um espaço muito limitado. Então, ou seja, essas rupturas, elas pressupõem um certo tipo, digamos, de desengajamento que é muito mais próximo, eu diria, da raiva do que qualquer outra coisa.